começo situando um pouco de como a pós-pornografia surgiu e tal, mas primeiro eu começo falando do pornozão tradicional, né? E aí depois tento situar vocês em porquê que eu trago essas questões. E para chegar ao final, que eu vou encerrar com o pornoterrorismo no Brasil, né? O que eu trouxe aqui, na verdade, são apontamentos de percurso de tese, né? Eu estou em processo de tese, eu tenho processo de pesquisa agora, estou no último ano, estou escrevendo meu texto de qualificação e parte disso está no meu texto de qualificação, parte disso não está, então foi quase inovador para mim pensar em tudo isso. E na verdade só uma abordagem, né? Para pensar que seja um primeiro passo para a gente debater aqui. Enquanto eu falar, eu estou aberta para que vocês conversem comigo, me questionem, porque eu trago só uma perspectiva, né? Existem muitas, então estou aberta a ouvir também vocês e estar junto nesse percurso, né? Eu comento que não seria nada, não é uma palestra, né? Na verdade, mais alguns insights. Então eu estou aberta a ouvir vocês durante todo o percurso aqui que eu estiver falando algumas questões. Então, eu começo com essa foto, né, que é da Anne Sprinkle, e eu vou trazer ela durante a minha fala. É uma foto que eu amo de paixão, assim, eu sou apaixonadinha por essa foto, por isso até coloquei ela de plano de fundo para começar, né, a pensar. Então, começou do último. Bom, eu sou a Carol, né? Eu estou fazendo doutorado em Sociologia na UFPR, sou orientada pela Miriam. Eu e a Milena trabalhamos com essas temáticas já há algum tempo, né? A Milena acabou de se formar no doutorado, então eu espero que seja também uma colaboração para a gente pensar essa temática. Eu estou pesquisando efetivamente pornoterrorismo, né? Eu tive milhares de ideias. Eu conheci a Diana durante o meu percurso de mestrado, que eu estava pesquisando Erika Lush, estava pesquisando pornografia feminista. E aí eu conheci a Diana e eu me apaixonei pela Diana absurdamente. Foi a primeira vez que eu me apaixonei por alguém que eu queria pesquisar, né? Porque os outros, na verdade, eu partia de um lugar mais de desgosto para pesquisar do que de paixão. E aí foi um processo de altos e baixos inacreditáveis até conseguir chegar mais ou menos onde eu estou hoje, que eu estou tentando pensar como o pornoterrorismo aconteceu e tem acontecido no Brasil, né? Então eu estou tentando fazer isso na tese, tem sido muito difícil, né? É um campo muito desafiador para mim, principalmente pela paixão pelo campo. E eu estou nesse processo, estou escrevendo muito devagar, mas estou tentando, né? Bom, eu começo então pensando naquele velho pornozão, né? As referências da pornografia tradicional, elas são uma das primeiras referências compartilhadas como pensamento coletivo, né? Então eu coloquei algumas palavras de ordem ali sobre a pornografia tradicional, que é o pornozão que a gente vai ver quando a gente joga a palavra pornô no Google, né? Então quando a gente está pensando em pornozão tradicional, a gente está pensando numa forma de compartilhamento coletivo de imaginário do que é pornografia. E eu começo falando de pornografia tradicional porque eu acho que é fundamental que a gente compreenda o que ela é e o que ela não vai ser quando a gente fala em pós-pornografia, né? Então, o Xvideos é um dos lugares por excelência da pornografia tradicional, né? Normalmente a primeira página, quando a gente abre, é uma página selecionada via data mining, mas indicando uma pornografia bem tradicional, só que no Xvideos tem vídeos de pós-pornô, só que você tem que saber achar, né? Ele nunca tá como pós-pornô quando você joga pós-pornô, ele tá lá, mas de outra forma, assim como a pornografia feminista tá lá, mas sem efetivamente essa tela. Então, é também marcado pelo Garganta Profunda, né? A Garganta Profunda é uma marca do que vem a ser depois a pornografia tradicional. Hoje o Garganta Profunda é considerado um filme cult, né? Ele é considerado um filme que não é uma pornografia tradicional, mas quando ele surgiu, ele era uma pornografia muito tradicional, muito escandalosa, e o Garganta Profunda vem de uma série de rebus até hoje, né? Contanto que Garganta Profunda virou
uma forma de fazer sexo, e o Garganta Profunda está em quase todos os filmes de pornografia tradicional, né? Brasileirinhas, como o pornô brasileiro, acho que mais conhecido sobre pornografia tradicional. Os homens sem rosto, as posições de quatro, usualmente seguem um roteiro pré-determinado, né? Que é os homens não terem rosto, as mulheres serem extremamente elásticas, né? De conseguir colocar a perna na cabeça e tal, para uma maior visualização da penetração, né? É todo focado em penetração. O salto alto também é sempre um flerte, né? Com o que seria o feminino ideal para trepar. As pessoas usualmente são brancas, quando não são, elas entram numa categoria mais específica, né? E o sexo anal usualmente está presente como uma parte do sexo. Normalmente as pessoas relatam que não parece confortável, né? Isso veio também de uma demanda de não se ver conforto na cena. E a cena, sim, ela é focada para ser visualmente mais profunda, né? Para conseguir ver com mais profundidade a penetração e o sexo anal, enfim. E aí eu trouxe algumas cenas, né? Que são características da pornografia tradicional, que é o sexo oral. O nada confortável, né? Que é o do canto, que é o sexo normalmente faz esse enfoque do salto para a penetração, né? O salto também é parte do sexo na pornografia tradicional. A mocinha loira é o POV, né? Que também ficou muito famoso e é muito utilizado nas pornografias mais mainstream. Person overview. Isso. Tipo, como se fosse em primeira pessoa. É a sua visão em primeira pessoa do sexo, né? Então é o cara, é como se fosse o cara filmando, isso, como se fosse ele filmando. O POV acontece de caras filmando mulheres. Agora tem uma nova linha de POV que é feminina, que são as mulheres, como se fossem as mulheres filmando. Só que ele nasce do ponto de vista dos homens. Então eles realmente não vão ter cabeça, porque eles estão filmando, né? E aí o sexo lésbico, que vem como fetiche, parte de uma pornografia tradicional, ele nunca vai aparecer enquanto o sexo lésbico, né? Ele aparece como parte de um fetiche de um sexo heterossexual, ou seja, ele está dentro da casinha hétero. E aí eu fiz aquela busca, né? Pornô no Google, uma busca clássica, né? Que é de se fazer quando a gente vai pensar. Quando a gente joga pornografia, aparecem questões de censura. Quando a gente joga pornô, aparece sexo. Então isso é super significativo de pensar que pornô é uma categoria do tradicional, né? Então o que a gente vê aqui são massivamente mulheres, né? Praticamente não tem caras, mas é interessante que tem dois sexos de homens, né? Dois homens fazendo sexo no canto de cá. Há pouco tempo atrás, quando eu fazia essa pesquisa, isso não aparecia. Só apareciam mulheres. Hã? Sim, não, mas eu tô falando do sexo homossexual, dois caras. Aqui no cantinho. Dois aqui no cantinho. Sim, mais um cara aqui, isso. Antigamente, quando a gente jogava pornô no Google, não aparecia o sexo gay, ele não tava ali, né? Eram basicamente só mulheres. O que aparecia de vez em quando, eu tenho feito essa busca periódica, né? Com o tempo eu vou mudando a busca. E aí, quando eu pesquisava, às vezes apareciam pessoas negras, né? Uma pessoa negra e uma pessoa branca, o sexo interracial, que é uma categoria super cara da pornografia tradicional. E agora não aparece mais também. Então, vai mudando de acordo com as pesquisas que estão sendo feitas no Google. E isso é um termômetro para a gente entender o que está vendendo mais, né? O que está vendendo mais em termos de sexualidade. Eu trouxe uma citação que ela é super significativa para mim, então eu vou entre o pornô e a citação durante a fala, que é uma citação da Linda Williams. Ela é uma pesquisadora bem antiga de pornô. Eu trouxe esse livro, até não é um livro oficial, né? Eu imprimi, mas é um livro. O livro dela, que é o Hardcore, que ela vai fazer um debate sobre pornografia tradicional, né? A partir de uma visão feminista. Ela escreveu esse livro lá na década de 80, na época da chamada Guerra dos Sexos, né?
quando as feministas estavam brigando se podia ou não existir pornografia no mundo. E aí ela fez uma pesquisa bem ampla na pornografia e trouxe, e esse texto dela foi recentemente traduzido numa desses periódicos feministas, né? Então ela diz que as imagens em movimento são certamente a educação sexual mais poderosa que a maior parte de nós vai receber. Mas essa pedagogia, ainda que significativa enquanto tal, ou seja, ela não está descartando a pornografia como uma pedagogia sexual, ela acredita que isso é real, ela também é algo mais que é simplização do como fazer, ou seja, ela é prescritiva, existe uma prescrição feita nessa pornografia tradicional, ou seja, ela está ensinando a gente o que pode, o que não pode quando você vai fazer sexo, o que é legal, o que não é legal, o que está na moda, o que não está na moda. Então ela vai ser um termômetro de pensar a nossa sexualidade, né? Ela vai ser um termômetro de pensar como a gente está lidando com o sexo, e ela também vai ser uma forma de dizer o que você está fazendo, né? Então, as pesquisas mais recentes, né, que estão trabalhando com essas temáticas de pornografia tradicional, têm dito que é parte de uma educação sexual significativa, mas que a gente precisa entender que educação sexual é essa que a gente tem recebido, né? Então, quando ela fala em imagens em movimento, isso para mim é bem significativo também, que não é qualquer tipo de pornô, né? Não é a revistinha só da Playboy que está dando algum tipo de chancela sobre o sexo. São as imagens em movimento como algo muito característico. Isso é muito interessante, que quando a gente vai para o pós-pornô, a gente vê a performance, que é o corpo físico na cena, o corpo que está lá, está em jogo, a gente vê esse corpo como parte de uma construção imagética. Então, é justamente essa questão da imagem em movimento que para mim vai ser chave quando a gente vai pensar a performance e o vídeo feito na pós-pornografia e no pornô terrorista, né? Alguém vai falar alguma coisa, gente? Pode falar, né? Não? Bom, e aí eu convido agora a gente a entrar no mundo da Anne Sprinkle, né? Que é, na verdade, a primeira vez que o pós-pornô se populariza de certa forma, mas ele sempre se populariza em forma de guetos, né? Ele não é mainstream, então ele não está abarcado pelo mercado, de certa forma, embora ele esteja no mercado alternativo, mas ele aparece de forma massiva pela primeira vez na performance da Anne Sprinkle, que é uma performance onde ela convidava o público a olhar por dentro da vagina. Então ela usou essa abertura, né, bem ginecológica, a forma de abertura da pornografia tradicional, mas um ângulo que não existe na pornografia tradicional, que é entender o que tem dentro daquilo que a gente está vendo ser penetrado, né? O que está sendo penetrado exatamente. A Anne Sprinkle, eu não sei se vocês conhecem ela, eu tenho uma adoração por ela, assim, eu acho ela uma pessoa muito incrível. Agora ela está no ECO, Sexo Ativismo Terrorista. Ela está trabalhando com questões de meio ambiente com sexo. Então, quando você busca a foto dela no Google, eu recomendo que vocês façam isso no momento que vocês estiverem livre. É muito legal, tem fotos dela pelada, abraçando um globo, com brócolis. Tipo, é muito legal a nova proposta, na minha opinião, é uma proposta muito fantástica. Ela tem um manifesto, né? A pós-pornografia, o pornoterrorismo, o ecoterrorismo, todos eles vão ser muito baseados no manifesto. Todos eles vão dizer, a gente não acredita em manifesto, mas eles dão start a partir dos manifestos, né? Então os manifestos vão ser também formas muito significativas de vincular também, de uma certa forma, a pós-pornografia, o pornoterrorismo e toda essa área mais alternativa de pensar o pornô a uma questão mais artística. Porque a partir daí as fronteiras entre pornografia e arte começam a ser borradas de forma direta, né? Não dá nem pra arte mais ignorar, nem pra pornografia ignorar. Então é gritante, né? Essa performance da Anne Sprinkle fez fila, e a fila era massiva de caras brancos, né? É super interessante, né? Quando você pensa que é esse público que estava querendo olhar por dentro, né? As mulheres sempre têm a pira do espelhinho, que tem que se olhar, né? Quando são mulheres com vagina, elas têm que olhar para ver como é construída a sua vagina e tal. Então acho que houve uma curiosidade massiva de sair de um ponto de vista diferente, né? De estar ali de um outro lugar se abaixando para conhecer o mundo da Anne Sprinkle, né? Então, é a partir dessa performance que dá o start do termo pós-pornografia.
É a partir dessa performance que esse termo começa a criar, na verdade, uma rede que já estava sendo construída pela Anne Sprinkle, de uma certa vertente, e de uma outra vertente pela Cândida Royalle. A Cândida Royalle, assim como a Anne Sprinkle, são duas ex-atrizes pornôs, ainda atrizes pornôs, as duas consideram, mas elas saíram de uma pornografia tradicional mainstream para uma pornografia alternativa. Mas a Anne Sprinkle vai para a pós-pornografia, hoje para o ecoterrorismo, e a Cândida Royalle vai para o pornô para mulheres, né? A Cândida Royalle acredita que ela não concorda muito com o uso do termo feminista, né? Mas esse pornô para mulheres vai se desenrolando no que a gente vê hoje como pornô feminista, na figura de excelência da Erika Lust, né? Que foi a mais famosa dentro de toda essa trajetória. Bom, a Anne Sprinkle, ela dá o start massivo no movimento que depois começa a ser trabalhado a partir de novas perspectivas, né? A primeira vez que o termo surge, ele chamava pós-pornô modernista, que era um flerte com pós-modernismo, pós-pornografia, né? E é esse flerte que também está tentando borrar as fronteiras entre o pornô e a arte, né? Tem um termo que para mim significa muito, que é um livro até da Laura Milano. Eu esqueci, eu ia trazer para que vocês vissem também, esqueci. Ela chama o texto dela de usina pós-pornô, né? Que é, na verdade, o que ela acredita que é o imaginário melhor do que é a pós-pornografia, né? Tem algumas pessoas que acreditam que o pós-pornô é uma rede, tem algumas pessoas, enfim, milhares de definições. E eu acho que a usina é o que mais traz, que é uma coisa fervendo, né? É uma coisa contagiante, ela é contaminante e ela ferve, ela acontece, né? Então, é muito interessante porque nesse texto ela também vai dizer que sem a pornografia não haveria pós-pornografia. Então, de alguma forma, não dá para se descartar facilmente as narrativas do pornô e eliminá-lo como um discurso que vem promover e sugerir que é necessário eliminar a pornografia tradicional, porque sem flertar com esses referenciais e sem eles, a gente não teria um caminho para a desconstrução. Então, a proposta da pornografia é flertar com as imagens, os imaginários de uma pornografia tradicional, mas ao mesmo tempo subverter. Bom, tem um texto muito legal na internet, eu esqueci de pôr a referência, mas posso passar para quem tiver interesse, que diz que não há fórmulas prescritas, embora seja possível perceber a recorrência de uma estética de guerrilha, em que as performances se tornam campo de batalha, de intervenção, experimentação e resistência. Então, é impossível, tá? Eu jamais conseguiria definir o que é pós-pornô, e eu tô fugindo de defini-lo, né? E não tem uma fórmula, né? E isso é, na verdade, na minha opinião, o grande trunfo da pós-pornografia, que não é fórmula. Então as pessoas me falam, eu fiz um negócio pós-pornô. E ele é outra coisa do que eu já tinha visto. Então, a cada performance, a cada vídeo, a cada excerto, eu sinto que a pós-pornografia ela vai ficando mais usinante, né? Que ela vai borbulhando cada vez mais. Mas ela tem um percurso histórico mais fácil de compreender do que de tentar conceituá-lo de alguma forma. Então, para mim, existiram alguns marcos na pós-pornografia, né? E um deles é o famosíssimo post-op, né? Eu nunca pronuncio direito, tá, gente? Cada vez eu pronuncio de uma forma, mas entendam, é isso que está escrito ali, post-op, que é um grupo de Barcelona e que, na minha opinião, é um marco na pós-pornografia, porque eles conseguiram ser super impulsionados num cenário internacional alternativo e eles começaram fazendo vídeos, excertos e flertando com as teorias de Paul Preciado na internet e eles vão construindo uma rede muito significativa de pós-pornografia. A Espanha é um lugar por excelência, tanto da pós-pornografia como da pornografia feminista, né? Na Espanha, o Post-op está produzindo, a Erika Lust está produzindo e a Diana Torres está produzindo. Então, A Diana tá mais no México. A Diana agora está no México, né? Mas onde ela começou, deu start na carreira dela. Então, é significativo pensar que num país europeu mais latino
estão acontecendo essas performances todas, especialmente no período de crise, né? De crise econômica. É Espanha também, né? Sim, É Barcelona. também. São infinitos, né? E é super interessante pensar que, de alguma forma, a crise política também ajudou a ser inspiração para que as pessoas precisassem, de alguma forma, falar sobre o que elas achavam que elas estavam violentando de alguma forma, né? Então, é na época da crise política da Espanha que essas performances têm um super up e elas vão acontecendo e vão borbulhando e vão saindo, né? A Anne Sprinkle é dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos é o lugar de produção da pornografia tradicional. Então ela tem todo um léxico que ela traz com ela dessa pornografia tradicional e que ela vai usar para começar um movimento diferente, né? Hoje a Anne Sprinkle, é muito interessante que hoje ela é doutora Anne Sprinkle e ela se coloca como doutora puta Anne Sprinkle, né? Então ela está indo dar palestras e na minha opinião isso é muito potente, né? O lugar que a Anne Sprinkle ainda ocupa é de uma potência inacreditável para a gente pensar esses movimentos de agora. Mas pensando o POSOP é um grupo que eu adoro, né? Foi o primeiro grupo de pós-pornô que eu me desdobrei, passei horas vendo vídeo, procurando entrevistas e essas coisas todas. Eu não trabalho com eles na minha pesquisa, mas eu trouxe eles porque esse vídeo em especial, então eu não estou trazendo algo que eu acho que é referência internacional de qualquer coisa, mas foi um vídeo que foi o primeiro vídeo que eu assisti efetivamente de pós-pornografia e que me marcou profundamente, que é esse que eu vou trazer para vocês. Esse vídeo foi um dos primeiros vídeos do POSOP que saiu, que ficou mais famosinho, assim, na época que eles começaram a produzir. É um vídeo que, na minha opinião, tem uma linguagem estética e uma proposta de linguagem que foi muito massivamente compartilhada na pós-pornografia, né? Junto desse vídeo, diversos outros vídeos bombaram por um período, mas esse vídeo, por excelência, me marcou porque ele, na verdade, falava sobre uma linguagem muito simples de construção, né, da sexualidade. E ele fala sobre algo que, na minha opinião, é bem pornográfico, que é como a gente se constrói, né, como a gente se produz para se performa, para conviver consigo mesmo e com as outras pessoas. Então, essa linguagem, na minha opinião, é muito interessante e me marcou, de certa forma, né? Essa linguagem, eu não acho que ela é mais a linguagem que está sendo muito usada na pós-pornografia. Especialmente que as linguagens de vídeo, elas têm se tornado mais difíceis de ser encontradas, né? Foi um período quando a pós-pornografia surgiu efetivamente, e aí começa a se filmar as performances começam a ser mais o foco, e começa a se usar a potência do corpo em cena com muito mais força, né? Nesse vídeo, na minha opinião, eles estão flertando muito com aquilo que o Paul Preciado chama de farmacopornografia, né? E que por muito tempo se usou como um sistema que explicava um pouco melhor o que seria, o que a Butler tentou chamar de heteronormatividade. A farmacopornografia entrou nessa ideia de explicar o que estava acontecendo em sociedade de uma forma mais massiva e mais global, mais geral, né? Eu tenho problemas com conceitos que explicam as coisas de forma geral, né? Assim como eu tenho problemas com o conceito da heteronormatividade, eu tenho problemas com o conceito da farmacopornografia. Porque eu acho que é impossível a gente usar um conceito que explique toda a sociedade de forma massiva, como se tem usado alguns conceitos atualmente. Então, esse ressalvo feito, eu acho que as teorias de Paul Preciado acontecem junto com o fenômeno da pós-pornografia e marcam, de certa forma,
uma produção, né? Uma forma de produzir. Então, a farmacopornografia, para o Paul Preciado, eu trouxe um livro aqui, também não é um livro, eu li, mas é um livro, foi um dos livros que ficou bem famoso, mas pouquíssimo lido, né, na realidade, que é o Pornotopias. Eu não sei se vocês já chegaram a ler, é um livro super interessante, o Pornotopias, onde o Paul Preciado vai trabalhar a arquitetura e a Playboy, né? Eu li esse livro algumas vezes e para mim é um livro que tem sim um formato acadêmico muito tradicional, mas é um livro extremamente artístico, porque na minha opinião o Paul Preciado fez uma carreira tentando provar a farmacopornografia, né? Então o Pornotopia é um dos exemplos do que seria uma sociedade farmacopornográfica. Uma sociedade farmacopornográfica é aquilo que vai marcar um sistema a partir de duas grandes vertentes: a bioquímica, que seria a farmacêutica, a química e tudo que envolve essas áreas, e a pornográfica, e uma indústria do sexo, né? Está sempre muito ligada a uma questão de globalização do conhecimento. Então, quando o Paul Preciado está falando em farmacopornografia, ele está falando algo que ele acredita que pauta todas as sociedades. Então, enquanto ele vai fazendo um percurso que é histórico, mas também muito similar ao que o Foucault faz, que os historiadores dizem isso não é história, né? Que acredita ser uma meta-história que a pessoa está construindo. Eu acredito que é história e que ali a gente encontra uma série de questões que vão marcando, né, o nosso advento. Nesse livro do Pornotopias, ele vai trabalhar a arquitetura, o que é uma arquitetura proposta pelo Playboy. Para o Paul Preciado existe uma marcação arquitetônica da Playboy. A Playboy lança não uma revista, mas um modo de viver, em especial na figura do Sr. Hugh Hefner, né? Que vai marcar um novo jeito de masculinidades. É uma masculinidade em que, e aí já partiu uma interpretação bem minha da farmacopornografia, tá? Que está marcado por esse cara que vai aparecer, que ele é independente, mas ele é completamente dependente de tudo que está ao seu redor. Então ele é dependente da sua faxineira que vem diariamente, ele é dependente das pessoas que lavam a roupa dele, ele é dependente de todo o aparato arquitetônico que o cerca, e sem ele não tem estilo de vida. Que é o Hugh Hefner, né? Que se isolou na sua mansão e ali ele consegue tudo o que ele quer. Então é esse novo modelo de masculinidade que vai trazer as coisas até si. E aí o Preciado vai fazendo todo um percurso para mostrar o quanto a arquitetura e os desejos, as construções estão ligadas. Pensando a Playboy. Quem não leu, eu recomendo ler, é uma leitura que pra mim foi deliciosa, mas é em espanhol, né? Então, pra mim é um desafio ler coisas em espanhol, mas é uma leitura que é bem gostosa, assim, que vai fazendo a gente pensar uma série de coisas, né? Existem milhares de críticas a Paul Preciado, especialmente vindas do Brasil, que acredita-se que o Paul Preciado fez uma teoria que enxerga muito pouco as ex-colônias, né? Então, de um ponto de vista de uma crítica daqui, né, de uma crítica latina do sul, o Paul Preciado não conseguiu compreender o que seriam as relações farmacopornográficas em outros lugares que não seja na Europa. Então, essa marcação é super importante para a gente compreender que, de qualquer forma, que hoje já o Paul Preciado está fugindo, na minha opinião, de falar das farmacopornografias, porque acabaram até trabalhando contra ele depois que ele tentou fazer algumas coisas em outros espaços, mas que marcam efetivamente a produção pós-pornográfica e que a produção pós-pornográfica marca uma carreira muito explosiva do Paul Preciado, que ficou conhecido internacionalmente. Curiosamente, o Paul Preciado nunca veio para o Brasil, né? E algumas pessoas dizem que é pelo valor do cachê, que ele cobra mais ou menos 100 mil euros para vir, né? Então, reza a lenda, né? Eu não sei se isso é verdade, mas é super interessante pensar que uma pessoa que pauta um movimento tão de afronta, né? Tão afrontoso,
nunca veio para um país latino, tão latino por excelência como o Brasil, né? Bom, são 1000 ressalvas, né, gente? Eu espero que, se vocês, por favor, se eu estiver perdida, me falem. E eu acho que a pós-pornografia também vai marcar um movimento que é um movimento biopolítico, né? Que o corpo vai para a cena e não é aquele corpo que a gente tinha visto na pornografia tradicional. Quem começa a tentar pensar outras questões são pessoas que não se viam necessariamente na telinha daquelas pornografias. Então, isso é super interessante para pensar que a guerrilha na pós-pornografia, ela acontece através do corpo. Então, o corpo em cena, ele está sempre muito em evidência, né? A construção do corpo nesse cerco do pós-op, para mim, demonstra um pouco disso, né? Desse corpo em cena, o corpo que está em primeira pessoa efetivamente, né? Então, normalmente, quem está produzindo é quem está encenando, é quem está se vendo ali de alguma forma. Alguém quer falar? Bom, e aí eu trouxe o manifesto, que é o primeiro manifesto que surge com o termo pós-pornô, que era o pós-pornô-modernismo. Eu esqueci de pôr o traço, só depois que eu lembrei que os traços são bem significativos, né? Porque está tentando marcar um movimento artístico pornográfico de forma muito significativa. Alguém quer ler para eu poder esperar um minutinho? Não? Eu leio. Obrigada. O manifesto pós-pornô modernista. Que seja conhecido por todos os que... Que seja conhecido por todos os que leem essas palavras ou testemunham estes eventos que uma nova consciência chegou sobre a Terra. Nós, do movimento pós-pornô modernista, enfrentamos o desafio da era da borracha, reconhecendo este momento em nossas evoluções sexuais pessoais e na evolução sexual do planeta. Abraçamos nossos órgãos genitais como parte, não separados, de nossos espíritos. Nós utilizamos palavras, imagens, performances sexualmente explícitas para comunicar nossas ideias e emoções. Denunciamos a censura sexual como anti-arte desumana. Nós nos empoderamos por essa atitude de positivação do sexo. E é com este amor por nossos eu sexuais nós nos divertimos. Curamos o mundo e resistimos. Verônica Vera, junho de 1989. Na minha opinião é bem poético, né? E bem romântico também, né? Flerta com algo de muito romântico, mas essa época é muito significativa. A Verônica Vera, ela é dos Estados Unidos, e nessa época foi a época que rolou um negócio chamado Comissão Miss, que foi uma comissão que queria proibir a pornografia de acontecer em qualquer tipo de espaço. Então foi uma comissão que veio regular a pornografia de diversas formas, mas de forma nenhuma a legalizar ou a entender como um campo onde estavam acontecendo coisas, né? Ela foi feita por a vertente conservadora dos Estados Unidos, é uma comissão, vocês acham inclusive vídeos na internet, quem ouve bem o inglês, cara, é incrível de ouvir o que as pessoas falavam e de ver que esses ecos ainda continuam muito fortes. A Comissão Miss, ela foi feita pela galera eleita nos Estados Unidos, né? Então foi uma comissão oficial, chancelada pelo presidente dos Estados Unidos, mas também foi feita com a ajuda das entidades religiosas e de feministas radicais como a Andrea Dworkin e a Catherine McKinnon, que vão lá depor, né, contra a pornografia e tentar abolir a pornografia, porque a questão é a abolição da pornografia. Então, a vertente do pós-pornô nasce para tentar lutar contra a censura que estava rolando, porque na verdade o que acontece, né? Pode parecer muito nobre, estamos tentando lutar contra a pedofilia, né? Porque era essa a principal bandeira, mas a realidade que acontecia era uma censura efetiva da sexualidade em diversos tipos de espaço. Então, usualmente, quando vem alguma proposta, né, muito moral, de uma moral muito, né, eficiente, a gente vai ver que na realidade ela acaba virando uma censura bem efetiva, normalmente a pessoas de margem, né? Então, quem começou a se ferrar não foram as grandes produtoras,
os grandes produtores já conhecidos, na sua maioria, homens de pornografia. Foi a galera que estava tentando fazer algo fora daquele mercado, né? Então, acho que por isso o amor, né? Por isso que a Verônica coloca o amor ali como uma das bandeiras principais. Então, o pós-pornô nasce também pelo amor, né? E ele vai virando cada vez mais revolta, na minha concepção. Cada vez mais é o sentimento de descontentamento que tem movido mais do que o amor, que a Verônica coloca ali, né? Mais um descontentamento do que o amor. E aí eu trouxe 2 eventos que estão acontecendo no Brasil, né? Que são, na minha opinião, super significativos, que é a mostra de pós-pornô no Rio, que rolou, que foi bombástica, que foi muito incrível, e o pop porn, que já tem acontecido há alguns anos, né? O pop porn flerta com diversos tipos de pornografias diferentes, mas é um evento muito incrível, e eu não lembro há quantos anos ele acontece, mas já há vários. A mostra no Rio acontece há menos anos, sabe, Mina? Essa foi a que teve nome Rio? Isso. Eu acho que foi a primeira, mas não tenho certeza. É super recente, né? Uma iniciativa super recente. O Rio de Janeiro está agregando uma série de produções pós-pornográficas. Então foi um evento super legal. Ainda tem a programação, algumas falas na internet, para quem tiver interesse. E o pop porn acontece todo ano, regradamente, em São Paulo, né? E eu trouxe, como um dos vários também, o documentário pornô Yes We Fuck. Alguém conhece o Yes We Fuck? O Yes We Fuck, na minha opinião, é uma produção incrível que aconteceu, que é trazer à cena pessoas com deficiência e falar que essas pessoas transam, né? É um manifesto. O documentário em si é um manifesto, né? Um manifesto pornográfico. E ele também tenta ser excitante, né? Ele não tenta ser só aquelas pessoas na frente da câmera e tal. Ele tenta mostrar que essas pessoas trepam. E isso é uma marca pós-pornográfica. Porque a pós-pornografia já há algum tempo tem tentado mostrar que nossos corpos eles são possíveis de sentir prazer das mais diferentes formas possíveis. Então, por exemplo, o POSOP tem um projeto de uma cadeira de rodas que ela é um amplo vibrador, né? Que ela vai ter diversas formas de conexões em outras partes do corpo para excitar uma pessoa que faz uso de cadeiras de rodas. Para mim isso é um manifesto genial, né? É um manifesto que isso, mesmo numa pornografia bizarra, uma pessoa com deficiência ela praticamente não existe, né? A pornografia bizarra vai ser focada em gordas, anões e pessoas bizarras que fazem coisas bizarras, por exemplo, o squirting, que vira, que é o gozo feminino, né? O jato, né? Que se acreditou por muito tempo que era xixi e que aquilo não devia acontecer com as mulheres e tal, de uma forma médica, e que entra por um pornô bizarro quando a gente vai falar da pornografia tradicional, né? E as mulheres gordas também por excelência, né? Então tem os filmes, por exemplo, que são pornográficos, são de mulheres gordas nuas comendo bolo, né? Então é super interessante pensar que isso é uma pornografia bizarra e uma pornografia de borda, né? Que pra mim, por exemplo, é uma realidade, né? Então eu acho que o Yes We Fuck traz a cena uma coisa que estava há muito tempo sendo debatida na pós-pornografia, e eles conseguem organizar num excerto, né? É relativamente fácil de achar os trailers na internet, de achar as pessoas que foram entrevistadas pelo documentário pornográfico na internet, e eu recomendo a vocês que vejam, que assistam, porque é realmente um marco, né? E aí eu trouxe algumas pessoas que, na minha opinião, estão fazendo pós-pornografia no Brasil, tá? Eu não sei se é uma categoria... Mira, tá? Eu não sei também, eu acho curiosíssimo. Não só eu, como essas pessoas estarem sendo tratadas como artistas que fazem pós-pornografia, assim, eu não... Acho curioso, não me oponho, mas eu não penso no meu trabalho dessa forma. E acredito que... a não ser o Jeff, eu acho que o filme que ele fez, acho que ele considera, se escreveu, mas... Não sei, acho que todas as pessoas se consideram performers, que colocam muito o próprio corpo e as próprias marcas de abjeção do próprio corpo em cena.
e ressaltam, enfim, somos próximos, todos nós e tal. Mas eu não sei, assim, acho muito interessante pensar por esse viés, porque acho que não é uma palavra que abastece a nossa pesquisa exatamente, a pornografia. Apesar de eu e algumas dessas pessoas, eu sei, também se interessam muito pouco com a pornografia, porque também acho que é uma forma de pesquisa de sexualidade, né? De corpos que estão fora desse marco hegemônico da sexualidade e tal, mas você vai dizer sobre Tem uma cineasta, uma pós-pornógrafa que chama Thaís Lobo, não sei se você conhece, né? Da Antropofagia e Caminhava, que é um projeto que não é nem só brasileiro, é latino, né? Que, enfim, aconteceu na Argentina há uns 3, 4 anos atrás, né? Várias artistas com esse interesse se uniram, inclusive teve aí um pessoal que está envolvido também com outras áreas de arte e ativismo, tipo a Leonor Silvestre, que trabalhou com essa menina também. Né? Eu também tenho um projeto que se chama... Eu tenho uma pesquisa de sexualidade, gênero e tecnologia, assim. Inclusive, acho muito legal o Post-Op e Quimera Rosa, esse pessoal de Barcelona. Inclusive, a Annie Sprinkle já trabalhou com eles, foi lá, ela fez uns casamentos ecossexuais, né? Lá, assim, com o pessoal do Quimera Rosa e do Pest Blender, que também, como o Post-Op, é uma galera que tem uma pegada tecnológica, então elas pesquisam ginecologia autônoma, né? Assim. Depois, enfim, tipo, eu te mando. Elas ensinam a fazer dildo, né? Sim, elas têm um projeto chamado Dildomancia, que tem a ver com tudo isso, né? Mas elas também fazem centrífuga ginecológica caseira, com disco rígido, elas, enfim, medem acidez vaginal e, enfim, pensam nessas. Né? E eu tenho um projeto que é um polígrafo anal, que tem uma performance, inclusive eu chamei até o Miro para participar, que chama Monitoramento de Resistência Galvânica Anal. Também me interessa um pouco pelo preciado e estou desenvolvendo um trabalho que chama Dildos Orgânicos Comestíveis, né, que é uma interação com legumes e coisas que agora eu estou estendendo para lixo e solo e coisas da natureza, mas para sonorizar com um sintetizador, tipo, caseiro, essa relação nossa prostética, né, e sexual com o entorno, assim, orgânico. Quem mais? Só um comentário sobre o viés do funk. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, por exemplo, no Manifesto Contrasexual do Preciado, se debate muito essa questão de dizer hierarquização dos pontos erógenos do corpo e ele traz muito, até graficamente, né, gozar com o braço e tudo isso. E as pessoas paraplégicas, por exemplo, fazem isso desde sempre, né? Sim. Enfim, mais um comentário sobre como a necessidade dessa troca de saberes entre corpos que estão à margem do que é isso considerado desejável e sobre a própria articulação de sexualidade dos outros, né? Que acho que é incrível para mim, né? Enquanto até, enfim, nós que temos as genitálias talvez sensíveis, temos que passar por uma teoria inteira, ler Foucault, fazer tudo para pensar, tá, então eu posso gozar com o braço. Exato. Quando tem pessoas que estão fazendo isso há muito tempo. Sim. Enfim, vamos comer. Sim, acho que o Viés Funk joga isso na nossa cara até, né? Tipo, joga isso e esfrega na nossa cara. E é por isso que pra mim foi inacreditável, me marcou mais do que ler o manifesto, né? Que o manifesto ficou marcado como um grande... não sei se vocês conhecem, foi recentemente traduzido, né? Não é recente, mas foi recentemente traduzido para o português, o Manifesto Contrasexual do Apreciado. E são técnicas, né? Que ele... É quase um manual, né? Posso dizer quase um manual. Acho que tem essa provocação, de certa forma, de sugerir uns experimentos. Sim, corporais, né? Corporais, até como transforma. E aí o Yeser Funk vai dizer, tipo, não necessariamente experimento, mas realidade, né? Alguém mais quer falar, gente? Contar das suas performances? Você.
Assim, eu fiquei com vontade de comentar uma coisa da Anne Sprinkle, do ecoativismo dela. Ela propõe uma coisa que eu acho bastante central, assim, epistemologicamente. Não só na pesquisa, mas no ativismo, não só de gênero e sexualidade, mas também de meio ambiente. Que é para que a gente mude a nossa relação da natureza, no sentido de parar de ver a natureza como uma provedora, né, como uma mãe, e ver como amante, né, lover nature, né, e que é uma relação de troca, uma relação de empatia, né, enfim, que isso está... Sabe o que é super interessante? Que a maior parte dos documentos que eu vou falar sobre o pós-pornô descrevem Anne Sprinkle como mãe. Isso me incomodou de uma forma, tipo, muito absurda. E eu falava, velho, é absurdo, né, em pensar que ela tá propondo justamente isso, né, não ver essas coisas de forma materna, e a gente tá colocando ela como mãe do pós-pornografia, né, então só um comentário besta. Acho que ela tá mais pra aquela tia bafona, galera. Exatamente, né, a tia que chega na festa, muito louca, com o bafão borrado, e mãe, né, quem quer ser mãe, meu Deus, ou que título mais difícil. Exato, então eu falei, gente, é quase... Eu fiquei super incomodada lendo os textos que falavam que ela era a mãe. Eu pensava, ai meu Deus, coitada da mulher. Nem sei se ela é mãe na realidade, mas tipo, achei horrorizante. Não, mas é curioso também, porque pode ser uma forma de provocar, né? Sim. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre essa questão da ancestralidade que não é sanguínea, ou essas pessoas que vieram antes da gente, que são nossos ancestrais, de certa forma, ideológicos e de práticas subversivas que são apagadas, né? Então, pensando por esse sentido, talvez não seja tão ruim, seja mais provocador sobre o que significa. O que significa essas linhagens, né? Enfim. Sim. Porque as histórias são apagadas mesmo. São, absolutamente. Inclusive a Anne Sprinkle agora tem sido relatada em espaços como uma louca, né? Que ela perdeu a cabeça e ela não está mais conseguindo produzir. Então tem alguns textos, inclusive muito violentos em inglês, que colocam ela como uma louca, né? Mas eu acho que é um título que talvez seja até positivo, né? Quando o sistema pensa que você é louca, então, tipo, massa, funciona. Não estar conseguindo produzir parece interessante também, né? Sim. Não produzir é um lugar fundamental. Bom, eu coloco essas pessoas aqui, que aí a partir do que a Mira falou, e realmente eu não tenho a menor ideia se eles são da pós-pornografia, mas quando eu os vejo, eu sempre os vejo enquanto uma produção que remete a essas questões estéticas, a essas linguagens, né? Então eu os coloco aqui como uma sugestão para que vocês pesquisem, né? Que foi uma coisa que até a Luana me trouxe, né? Saber mais, conhecer mais. Então são pessoas que elas estão no meu coração, basicamente marcaram minha trajetória de pesquisa no Brasil. E eu sei que elas não se consideram uma pós-pornografia, mas quando eu as vejo, eu não tenho como não pensar que de alguma forma elas me fazem me remeter a esse universo, tá? Então, bom, fica aí a sugestão de algumas pessoas para que vocês se aprofundem nelas, né? Eu ia até trazer o Translúcides, mas eu levo para todos os lugares, e aí eu falei, não, vou levar coisas diferentes, que eu imaginei que fossem ter pessoas que já tinham me visto falar em alguns dos espaços. E aí eu só coloquei ele como umas sugestões, né? A Michelle tem coisas interessantíssimas pela internet para se aprofundar também, né? É uma pessoa que tem me feito refletir horrores, assim. E aí eu vou trazer um outro marco, né, desse universo, na minha opinião, que é de um universo, né, de uma usina, que é um documentário, é o trailer de um documentário, se todo mundo já viu, eu não vou passar, que chama Mi Sexualidade é uma Criação Artística. Todo mundo já viu? Não. Então eu passo. Só que assim, eu queria legendar, não consegui, tá? Teve umas coisas que eu não estava entendendo também, aí eu pensei, vai pra gente olhar as cenas que são muito legais e ouvir a música, que é fantástica, inclusive eu fiquei cantando por muito tempo, é genial, é um documentário
que não tem para baixar com facilidade, mas tem vários trailers e excertos na internet. Quem tiver muita curiosidade, eu tenho e posso passar, porque eu acho que é uma coisa que conseguiu compilar uma série de questões que estão acontecendo num documentário de uma forma muito interessante. E não tem legenda, tá, gente? É em espanhol e em inglês, então finja que vocês estão entendendo tudo, assim como eu, tá? Hola, María, y ofrezco servicios de psicología. Son sesiones privadas en tu casa para investigar más sobre el tema de la pornografía. Si no tienes ni idea de qué es el porno y te interesa conocerla, contrátalo. Todo lo que no es algo últimamente se tiene propuesta como... Pues... Bueno, we do it every weekend. I like to... Musiquinha incrível, tá? Já fiquei super viciada na musiquinha. Inclusive tentei achar até para baixar, porque eu achei demais. É um documentário muito massa, que é mais recente, né? E traz uma série de pessoas aqui na cena para falar sobre o que elas estão fazendo, né? Sobre a sexualidade realmente como uma criação artística, né? Vale a pena assistir, né? Eu pensei em trazer como uma indicação mesmo, e eu só a musiquinha porque ela é muito legal. Bom, daqui eu vou passar ao pornoterrorismo, tudo bem? E aí eu passo para a Diana Torres, né? Que é o mais difícil, na verdade, para mim falar, porque é sobre o que eu estou escrevendo agora e eu estou me debatendo absurdamente para conseguir trazer o que eu já pensava para o texto, que para mim é uma das coisas mais difíceis para fazer. Mas a Diana Torres, ela é espanhola, mas agora ela está no México. Inclusive, ela retoma para si, né, que agora ela está num lugar latino e a produção dela está mudando nesse lugar latino. Quando ela esteve no Brasil, em Salvador, foi bem interessante, assim, porque ela estava tentando entender as questões que as pessoas estavam levantando e que, para ela, nem sempre faziam parte do que ela estava trabalhando. Então, acho que foi instigante, de certa forma, estar em contato com algumas questões brasileiras para ela naquele momento. E foi também super uma visita impactante, que rendeu a capa do Jornal da Bahia no período, porque as pessoas ficaram nuas, escondidamente, no pátio da UFBA, e aí rendeu a capa do Jornal da Bahia, né? Foi super interessante. E o que eu vou trazer em especial é que o pornoterrorismo vem sempre regado de polêmica e repreensões atrás dele, tá? A sexualidade é uma criação artística, mas também pode ser terrorista e estrondosa. A questão da arte, ela está sempre sendo flertada na pós-pornografia de uma forma muito direta, tá? Eu não considero, como algumas outras pessoas têm considerado, e isso eu ainda estou em processo de entender porque eu não considero, mas eu não considero o pornoterrorismo uma sub-área da pós-pornografia, como tem sido considerado pela maior parte das pessoas, né? Algumas pessoas retratam pós-pornoterrorismo, outras pessoas retratam pós-porno em terrorismo. Eu não acho que esse link é tão facilmente feito assim. Eu acho que são movimentos que se esbarram, que se encontram, que se mesclam em muitos momentos, mas eu acho que o pornoterrorismo tem uma proposta especialmente estética que é muito diferente e que vai trazer algumas linguagens diferentes em termos estéticos para a cena, né? A Diana Torres, para quem não a conhece, eu vou dar um breve feedback, né, do que ela está pensando ou estava pensando, porque eu ainda não cheguei nela no México, tá, gente? Minha pesquisa ainda está na Espanha, tá? Então, o que ela estava pensando quando ela cria o pornoterrorismo era criar uma máquina de guerra, né? O corpo como uma máquina de guerra. O pornoterrorismo já nasce diferente
diferente do amor que nasceu após pornografia. Ele já nasce enquanto arma violenta. Tá? Para Diana Torres não existe mais diálogo com o Estado. O Estado não vai nos ouvir. Então nós estamos em guerra. Quando você está num lugar que se acredita que você não está sendo ouvido, a única opção que você tem é guerrear. Tá? Então a Diana Torres ela vai trazer o pornoterrorismo como uma possível arma de guerra. O manifesto que ela lança pornoterrorismo é todo baseado numa linguagem realmente ligado à violência e não ligado ao amor. Embora a pós-pornografia já tenha mudado muito, eu estou comparando manifestos, né? Comparando como essas ideias surgiram e como elas têm continuado. Para minha surpresa, né, inclusive em altos debates com a Milena, a Diana Torres se considera artista, né? E eu fiquei super surpresa e muito perturbada, porque a arte sempre foi um ponto muito difícil para mim. Eu sambo muito bem na pornografia e sempre gostei muito, mas na arte sempre foi muito difícil a arte para mim. Quando eu vi que ela se chamava de artista, né? E a menina falou sim, né? E eu tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela se chama artista. Pensei em abandonar, porque ela se chamava artista. Fiquei, tipo, extremamente perturbada, assim, porque eu realmente não sabia o que fazer com esse fenômeno, né? De uma pessoa que eu considerava quase uma anti-herói artística, né? Até nos meus primeiros textos tem, não há nada igual de Diana Torres, né? Escrevi umas coisas assim que eu achava que ela era realmente uma pessoa sem precedentes. E aí, quando ela se chama de artista, eu entrei numa profunda crise emocional, acadêmica, o que eu vou fazer, né? Agora, com a artista Diana Torres, né? Então, para mim foi super interessante passar por esses momentos, porque eu sempre pesquisei pornozão mesmo, né? E quando eu fui para a área da performance, eu ainda não sei bem o que eu estou fazendo aqui, né? Mas lidar com a arte para mim era muito difícil, né? Muito mais difícil do que lidar com o pornô. O pornô era uma referência para mim desde sempre, a arte não, né? Eu não acessava a arte, eu não tinha linguagem artística. Aí eu descobri que existia uma coisa chamada poéticas artísticas há pouco tempo atrás e comecei a usar em todos os meus textos, que achei incrível, né? E a Milena, enquanto uma artista visual, estava sempre também me ajudando a passar por um campo que para mim era muito difícil. Então, quando o terrorismo vem para mim, começa a coisa super complexa, né? Que eu esperava putaria e encontrei arte, né? Então eu fiquei ali meio perdida. E agora eu começo de novo a fazer as pazes com a Diana Torres e entrar em campo, efetivamente. E a Diana Torres, o que eu mais passei a adorar nela, porque eu tinha uma adoração absoluta com ela, hoje eu só tenho paixão, então eu já consegui passar por um... E aí a minha adoração por ela é que ela conseguia trazer coisas à cena, junto com violência, que me agradava muito. E eu sou muito da perspectiva da violência. Eu acredito muito pouco no amor enquanto uma arma de guerrilha, né? Eu acredito muito pouco na pessoa que põe a flor no cano da arma e depois um tiro, né? Então, para mim era muito difícil aliar as questões do amor na pornografia. E a Erika Lust, nesse sentido, foi um grande desafio, porque ela é absolutamente romântica. E ela fazia pornô para filha, e tinha que ser pornô bonito. E foi um desafio, e aí na Diana eu encontro novos desafios, né? Que eu esperava muita violência, mas também tem muito amor, né? A Diana ela faz quase uma proposta de autoajuda em Salvador, e que eu fiquei brisadíssima, assim. Até chorei quando eu saí, porque ela fez a performance e ela estava doente, né? E aí ela fez uma performance... E depois ela passou as partes do corpo dela para a plateia. Alguém estava lá? Tava. Que era pra gente beijar as partes do corpo dela e imaginar que a gente estava beijando a parte do nosso corpo que a gente não gostava, né? E isso foi meio pirante, assim, pra mim, no período. Mas eu acho que a proposta que ela fez é de uma potência que se ramifica de uma forma tão potente... Até mais, eu acho, do que às vezes ela performa e do que às vezes ela coloca, né? Ela vai usar de algumas coisas, por exemplo, a ejaculação, né? Que ela tem um livro dedicado a explicar a técnica de masturbação
machista. As mulheres foram castradas do poder de ejacular para fora. Algumas consideradas pela pornografia as anormais, as bizarras, ejaculavam para fora. E aí a pornografia, como por excelência, consegue exagerar tudo e fazer aquelas mulheres gozando por 3 horas, né? Então, essa coisa era sempre uma questão não falada, e na pornografia feminista ela quase não vai aparecer, mas para a Diana Torres é uma das armas que ela vai usar, que ela vai trazer para o palco, que é gozar e gozar na cara da plateia, né? Então isso para mim apareceu como uma potência muito linda enquanto arma, né? Enquanto uma arma possível para se levar para os palcos. E aí ela começou a trabalhar as técnicas corporais, e as oficinas dela sempre voltadas muito para isso, que as oficinas corporais para que as mulheres ejaculem efetivamente, né? Então, inclusive ela propõe até não usar o termo ejaculação, né? Ela propõe usar o termo corrida, né? Que para ela isso representa muito mais o que é esse momento final, né? Muito mais potente do que se imagina, do que ejacular, né? Que ejacular é uma coisa bem ligada ao pênis, né? Então, isso para mim é uma das potências que a Diana traz para o palco. Tem um excerto dela, foi o primeiro excerto que eu vi, e que eu sempre conto esse mesmo excerto, mas que para mim é super significativo, e que ela vai fazer uso de muitas coisas. Ela disse o seguinte, durante o workshop de Salvador, que ela pega coisas que a oprimem e leva para o palco. Então era a religião, a medicina e a psiquiatria. Então ela sempre vai buscar elementos de representação das coisas que a oprimem para trazer para o palco. Então quase todos os excertos dela, ela vai trazer cruzes, por exemplo, que é algo super marcante nas performances dela de modo quase massivo. As cruzes estavam sempre presentes no começo das performances. E ela vai desenvolvendo as performances, e o uso do sangue também é algo muito fundamental, né? Porque o sangue sempre é algo muito, muito caro, né, à humanidade. Você só sangra quando você está sofrendo, quando você está em guerra, quando você está machucado. E segundo ela, nós estamos machucados, e machucadas, e machucadas. Todo mundo está no momento de dor e sofrimento. Então ela leva o sangue para o palco como essa representação do sofrimento. E aí, para mim sempre foi muito impactante as performances dela, e continuam sendo, porque ela consegue aliar uma série de questões que sempre me foram muito caras. Então, o primeiro livro que ela tem, que é o Pornoterrorismo, que eu trouxe aqui também, que não é original, tá? Eu sou cheia das mutretas, mas que é o livro dela, do Pornoterrorismo, que ela vai contar toda a história de vida dela para explicar como ela começa a trabalhar com o pornoterrorismo. E é um livro super interessante, porque dá um insight da Diana Torres de entender dentro do percurso dela, mas fica também extremamente localizado nela, né? Então, por muito tempo, o pornoterrorismo esteve muito localizado nela. E recentemente, nas minhas conversas com ela disse que não acredita que tem pessoas no Brasil fazendo pornoterrorismo. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Inclusive, eu vou trazer um pornoterrorismo brasileira, que eu acho que já existiu, e vou trazer para vocês, porque eu acredito que há uma mesma linguagem, e é uma linguagem que ela lançou enquanto manifesto. E aí, para elucidar, eu trouxe um manifesto. E, de novo, eu queria um voluntário, mas não mais você, para ler, para que eu possa parar um pouquinho. Luana? Rick. O Rick já está na Você está com voluntário. Nunca gostou. Vocês enxergam? Tá pequenininho, gente. Desculpa, achei que não ia ficar tão pequeno assim. Há uma guerra lá fora. Uma guerra contra esta sociedade e civilização que está em colapso. E é uma guerra bem curiosa. Nós tendemos a confundir inimigos, seus santos e seus sinais, pensando que nos confronta. Nesta guerra muito curiosa, também muitas vezes confundimos quem são Ixaliadics, visto que muitas vezes é uma guerra contra o que habita nossos corpos, contra nós mesmos.
Nesta guerra, o movimento mais importante e o primeiro parte da libertação de nossos corpos, da sua reapropriação, do resgate dos mais profundos desejos. O pornoterrorismo é uma estratégia artístico-política para fazer dos nossos corpos nossa melhor arma. O pornoterrorismo não está na universidade, nem nas instituições artísticas, nem para receber validação dos políticos. Ele fala, dessa forma, uma linguagem muito mais acessível e simples, com uma granada numa mão e um rifle na outra. Não entende de coisas das aulas, assembleias, dos fóruns, das massas, é isso? Não entende de coisas esdrúxulas, de ontologias, praxes, obviedades, etc. Recusa a verborragia panfletária das aulas, assembleias, dos fóruns, das massas. Se expressa na mudança entre o bastardo, o de rua, o inculto e o indefinível. O pornoterrorismo é para quem não sabe de arte, de literatura, de política, de técnicas, mas que sabe das inconformidades básicas, das insurgências viscerais, dos microterrorismos cotidianos. Pegue o pornoterrorismo e torne-o seu. Se deixe ser possuído por ele, que sua mutação escorregadia deslize pelas mãos de todos, que seja um formigueiro, que seja porque nos cortaram a carne e agora seguimos sangrando, mas que não espere que ele sacie sua fome, mas sim uma luxúria, sua raiva e seus mais profundos desejos destrutivos. Como o pornoterrorismo é contraditório, não crê em manifestos. Seu interior não pode ser expressado por um monte de palavras, porque nasce das entranhas, não pode ser capturado pelo intelecto, porque não pode ser capturado. O manifesto tem outro tom, né? Ele é um tom muito diferente do tom de 1989 e também foi feito em 2011, né? Então a gente tem um salto histórico significativo de um outro momento, de uma nova tentativa de guerrilha, né? Eu entendo o pornoterrorismo sim como uma tática de guerrilha, assim como ela sugere. Só que eu acho que precisa saber muito sobre arte para entender o pornoterrorismo. Tá? É isso que cada vez mais eu tenho visto e tentado compreender, porque eu preciso saber muito sobre arte não para compreender, porque eu acho que é bem clara a mensagem, né? E nesse sentido de ser uma mensagem muito óbvia, de estar na cara, eu e a Milena fizemos um workshop há um tempo atrás, num evento onde a gente trouxe algumas representações artísticas, né, diferenciadas e tal, e a gente terminou com a Diana Torres. E é tão claro que foi realmente um choque absoluto para a plateia, que não era uma plateia artística, era uma plateia de pessoas que trabalhavam nas secretarias do Estado e tal. E foi impactante, assim, contanto que esse é um dos meus relatos mais significativos de tratar de Ana Torres, né? Que gerou um horror, assim. Uma moça evangélica, ela disse que ela nunca se sentiu tão violada na vida dela. E aí depois as pessoas não entendiam por que, se a gente já sofre tão violência, ela é violenta com ela mesma, né? E foram questões que ficaram para mim depois, tentando entender que realmente a mensagem da Diana Torres é muito clara, né? Que a gente está sim falando sobre violência. Então, eu não vou me aprofundar, tentar explicar nada disso, tá? Mas é só como exemplo de que a mensagem é muito clara, né? E a gente passou 6 artistas, e o único artista que veio ao debate depois foi a Diana Torres. Nenhum dos outros artistas, que foi a Ana Mendieta, o Pedro Lemebel, a Virgínia de Medeiros, o Pedro Lemebel com as Éguas, e teve mais um que nem eu lembro.
E aí a única pessoa que veio ao debate foi Diana Torres, né? Que realmente foi insuperável. E o filme que eu passei para eles, da Diana, que eu acho que não tem como falar dela sem mostrar fisicamente, é o que eu vou passar no fim da apresentação. E aí, agora, eu chego no Brasil para falar sobre o que eu penso que é o pornoterrorismo brasileiro, tá? E da mesma forma que o Miro falou que eu acho que eu estou na performance do aqui, essas pessoas podem ou não se enquadrar como pornoterroristas, mas é o que eu estou entendendo a partir de uma linguagem estética. E eu acredito que essas pessoas se encaixam sim como estética pornoterrorista, e elas foram enquadradas como tal, tanto por uma linguagem midiática como delas próprias algumas vezes, tá? Então eu começo nessa performance, que foi a primeira vez que efetivamente o pornoterrorismo ganhou os jornais e os debates do Facebook, porque o Facebook é monotemas, né? É o tema da vez. Então, por um momento, o pornoterrorismo foi o tema da vez, né? Que foi um evento da Marcha das Vadias do Rio de Janeiro, durante a visita do Papa, que o coletivo Coyote, em 2 pessoas, fizeram uma performance onde eles se penetravam, se masturbavam com os santos e depois quebravam as imagens dos santos, tá? Com uma estética muito similar à estética tradicional, mais tradicional do pornoterrorismo, que é a estética que a Diana Torres está na capa desse livro, que é a tipo balaclava na cabeça que mostra só os olhos e o corpo nu, né? Elas fizeram essa performance durante o cortejo da Marcha das Vadias no Rio de Janeiro. Alguém lembra desse evento? Sim. Foi um grande evento, né? Foram textões e mais textões que eu passei lendo e que foi super impactante. As pessoas nunca tinham ouvido falar no assunto até então, né, de forma mais coletiva e massiva. E eu sei que, por exemplo, o meu inbox tinha mais ou menos 45 mensagens de pessoas diferentes. Eu não respondi ninguém, porque eu não queria responder mesmo, porque eu não queria responder. E eu não publiquei nada sobre o assunto na época. Só que foi um horror, assim. Minha opinião foi um horror, como tudo foi trabalhado. E a mídia condenou. O movimento da Marcha das Vadias ficou por um tempo perdido. E o que aconteceu dentro do feminismo, que é a representação máxima do que a Marcha das Vadias está tentando fazer, foi uma condenação massiva. O principal discurso que eu ouvi foi: a minha avó estava gostando de feminismo e agora ela não quer mais gostar. O principal discurso contra o evento foi esse. Tá? O discurso mais massivo, que é mais esse segundo inbox, a minha avó estava entendendo que era feminismo e agora ela não está entendendo mais. Toda vez a gente traz a avó, né? Tem uma polêmica, foi que a gente traz. A minha avó estava entendendo. Então, as vós vieram à tona para compensar o que aconteceu, né? Para santificar o que aconteceu. E o feminismo, uma parcela de um feminismo, teve coisas similares a essa. Eu não quero que o casal do coletivo seja punido, e muito menos a organização da marcha, que nem viu a performance, que não teve nada a ver com ela. Mas no momento em que todos nós deveríamos estar comemorando o sucesso que foi a marcha, aqui estamos nós, na defensiva, brigando entre nós, com as organizadoras, precisando consultar advogados, sendo ameaçadas de estupro e de morte. É o mesmo texto, tá? Minha pergunta é: precisava mesmo disso tudo? O que a gente ganha com o ódio de quem viu os símbolos desrespeitados? O que essa performance acrescentou ao feminismo e à Marcha das Vadias? A questão: precisa mesmo disso tudo? Acompanha quase todas as minhas apresentações sobre a Diana. Quase todas, tá? Se a gente precisa mesmo dessa violência, né? O Diego pesquisou Black Bloc, a mesma questão é usada para o Black Bloc. Precisava, né? A gente saiu. Então, tem o que eu acredito que é uma moral que está balizando o que pode e o que não pode, né? O pornoterrorismo, então, burla claramente esse limite.
Não contente, nós tivemos depois outra apresentação, claramente por um terrorista, que foi a da Raíssa, que aconteceu dentro da universidade. Aí quando acontece dentro da universidade... É pessoa, né? É a mesma, ela é do coletivo Coyote, e ela fez aquela apresentação e fez essa, que é a xereca satânica, vagina satânica, enfim, é essa performance que ganhou ainda mais expressividade que a performance do coletivo Coyote, porque o que aconteceu na Marcha das Vadias? Virou uma coisa para feministas resolverem, tá? As feministas se resolvam aí se isso é válido ou não, né? E as feministas, na maior parte, resolveram que não era válido, né? Porque as avós já não podiam mais gostar do feminismo. E aí, quando a Raíssa fez a performance, que ela chama xereca satânica, que foi a costura da vagina dela com uma bandeira do Brasil, que depois ela arrancou, ela ganhou os jornais. E aí pra mim, ganhou proporções ainda maiores, né? Teve um inquérito da polícia também no coletivo Coyote na Marcha das Vadias e teve um inquérito agora da Polícia Federal, né? Dessa performance dela, que foi na UFF. Eu tive a oportunidade, desculpem, posso falar? Claro. De estar 1 ano depois na Federal Fluminense, depois que a Raíssa tinha feito, assim, foi muito incrível como a questão do feminismo, tipo, brotou com muito mais intensidade e força entre as pessoas da universidade, assim. Então, precisa de tudo isso, sabe? Talvez sim. Talvez não, mas foi tipo uma prova real. Depois disso, os muros pichados, rolou ocupação na universidade, as manas estavam mais empoderadas e mais juntas, assim. Mas acho uma pergunta complicada, né? Precisa disso como se tudo se resumisse a um utilitarismo. Sim. Até quando a gente vai fazer coisas que se precisa fazer. Que você precisa fazer dentro de uma sociedade que permite certas coisas, né? É isso também, essa necessidade está ligada a uma percepção do que é cabível dentro de um certo sistema coerente, né? Sim, tem uma coerência onde isso aqui também eu acho que eu vou perder a razão. E essa pergunta nunca volta para os opressores, né? Tipo, precisa destruir a floresta? Precisa, mais uma indústria? Precisa jogar isso na cara. Então, precisava ter reprimido as manifestações como foram reprimidas, né? Não volta, né? Nunca volta, exatamente. Essa performance da Raíssa tem basicamente uma foto, que é essa, que estava em todos os jornais. Alguns tamparam a cara dela, outros não, mas eles tampavam a cara e colocavam o nome, né? Então, que massa, você tampou a sua cara. E foi uma performance impactante, que estava dentro de um evento que estava acontecendo na UFF. E aí o que aconteceu, né? Eu vou trazer bem o que acontece, porque é isso agora que eu estou pensando, o que acontece depois das performances que eu estou considerando pornoterroristas dessa mesma estética. Acontece isso aqui. Xereca satânica, liberdade e dignidade. Evento em que mulher teve vagina costurada causa polêmica, mas o direito de liberdade é garantido, também para proteger as decisões estúpidas. Isso foi Carta Capital, né? Um jornal de esquerda, né? Aí eu trouxe uma parte do que foi uma performance apresentada no último dia 28 de maio, no encerramento de um seminário de curso de produção cultural da Universidade Federal Fluminense, no campus Rio das Ostras, correu às redes sociais e vem provocando intenso debate sobre arte, o que é pertinente do ponto de vista acadêmico. A cargo do grupo carioca Coletivo Coyote, a apresentação da chamada vagina satânica, xereca satânica, teve jovens nuas condenando a violência contra a mulher e o, abre aspas, alto número de estupros na cidade, entendam as aspas como quiserem, tá? E uma delas chegou a ter a vagina costurada por colegas. Rituais com fogo e crânios. Crânios, gente, né? Além de crânios e danças. E veja, os cânticos
nota divulgada ontem, a corporação disse querer apurar as circunstâncias da utilização do patrimônio público federal para a festa realizada na última quarta-feira. Então o problema nem era a Raíssa, nem era a costura, era o uso do patrimônio. Sem, no entanto, especificar em que crimes os participantes teriam incorrido. Defensores do grupo disseram estar sendo vítimas de censura e chamaram as relações de moralistas. Ponto final. Eles têm para falar das pessoas que estavam, né? E continua, tá? PF investigará ato na UFF de Rio das Outras que teve mutilação genital. Nossa, se fosse para investigar todos... Nesse texto, eles chamaram uma ginecologista para terminar o texto, para falar dos danos da saúde da xereca satânica sendo costurada, né? Então ela diz, a ginecologista Ana Elisa Baião, ela teve lugar de fala no texto, teve espaço onde ela pôde falar, mas não tem nada sobre as pessoas que fizeram as performances. Coordenadora da Clínica de Obstetrícia da Maternidade, ressaltou os riscos à saúde que os envolvidos estiveram expostos por manusearem agulha numa espécie de incisão cirúrgica. Aí sim. São vários os riscos, como por exemplo, de contaminação por material compartilhado, que pode transmitir doenças pelo sangue, como a velha sífilis e a hepatite B. Também existiu o risco de infecção do local por bactérias. Ali não havia condições de higiene para uma incisão. Há também o problema da cicatrização depois, que pode levar a uma fibrose, ou seja, eles podiam morrer por ter feito a performance, né? O que a gente termina sentindo. Performance ou crime? As pessoas gostam disso. E são diferentes redatores, tá? São diferentes pessoas que escreveram todos esses textos, tá? Mas todas ótimas. Todas excelentes, pessoas maravilhosas, minha imaginação é incrível. Profissionais. E eu tenho ainda com a Suene Amandu, que é a pessoa atual que eu estou com mais contato, que ela tem a pornoplastia. Pornoplastia. Eu sempre erro nos acentos e cada vez eu falo de um jeito igual aos outros nomes todos. Mas a Sue, eu não tenho notícias da polícia da Sue, mas a Sue passa, eu não sei quem foi essa Sue, e essa é uma pessoa muito incrível. E ela tem vários vídeos na internet falando sobre diversos temas de sexualidade, etc. Só que a Sue passa por problemas pessoais gravíssimos por ser performer. Algumas vezes já tentaram tirar o filho dela, a família dela já tentou tirar o filho dela por incompetência. A Sue já sofreu violência familiar, porque ela é uma vagabunda. Enfim, a Sue está num lugar que ainda não ganhou os holofotes da mídia, mas já ganhou as formas de controle pessoais, né? Que é dentro da família. E os riscos, a que risco ela coloca o filho, né? E que toda vez que eu converso com alguém que eu estou pesquisando isso, a pessoa fala, ela falou com a Sue? Então a Sue tem aparecido nesse sentido no meu campo. Toda vez eu falo que eu estou pesquisando por terrorismo e estou tentando entender como ele se reverberou e aconteceu no Brasil. Já conversou com a Sue? Então a Sue, ela apareceu assim. E agora a gente está com um contato mais pessoal e é muito interessante porque, além das sanções da mídia e do Estado, que a gente sabe que usualmente acontecem, a Sue tem as sanções familiares acontecendo. O que eu quero dizer aqui não é que outros tipos de performance não tenham sofrido sanções, tá? Elas sofrem, a censura está perseguindo a todos, né? E algumas vezes ela aparece de outras formas. Então, as duas performances no Fazendo que bombaram nas redes sociais foi o caso das pessoas peladas, né? Que a Diana Torres levou as pessoas para fora e ficaram pelados no campo. E aí se questionava novamente se aquilo era arte, se aquilo era crime ou atentado ao pudor. E a performance que a Miro fez, Gordura Trans, que também ganhou as redes sociais, e aí já foi num outro formato, que foi no formato de memes, né? Eu vou falar. Não, gente, lá em Salvador eu fiz o Costura Trans
frente com o Dendê, e aí o que aconteceu exatamente, assim, factualmente, foi que a própria organização do evento tinha uma fotógrafa que fez fotos da minha performance, a performance da Maria Amada também, que foi antes da minha. E eles postaram os álbuns na página do Desfazendo Gênero, que acho que por ser uma página institucional tem um alcance um pouco maior, né? E aí, enfim, eu acordei no dia seguinte da performance e já tinham memes incríveis, basicamente. Não, e foi assim, uma proporção que até hoje, de vez em quando, aparecem memes novos. Esses dias eu vi, inclusive, aquele velho antigo do Whey Protein. Ah, sim. Aquele rolou de novo. Rolou de novo. Esse, inclusive, era uma propaganda de uma loja específica, né? Que queria vender suplemento em oposição ao que é o meu corpo na performance. Mas, enfim, tiveram vários tipos de... Recentemente vai fazer quase um ano. Mas com toda a questão Temer e tal, quando ele cortou o link, né? Por um tempo, reapareceu uns memes novos dizendo que essa era a arte que era feita na era de Link, né? Essa arte. É aquele da Piedade, maravilhoso. que na verdade eu acho que tem uma proximidade estética torta muito louca, sim, né? Muito louco. Que é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado, assim, a relação entre a escultura e essa arte clássica com a performance e tal. Mas assim, foi impactante na minha vida de diversas formas. Porque naquele momento ali em específico era um bombardeio de discurso de ódio absurdo, assim, e que a minha preocupação era documentar tudo isso, tirar print de tudo que eu pudesse, porque isso era trabalho acontecendo, né, continuando a acontecer. E também uma rede de apoio emocionante, imensa, maravilhosa. Mas, enfim, até hoje na minha vida esse episódio reverbera, assim, o trabalho criou uma visibilidade muito grande que me permite fazer ele mais, né? Mas, sei lá, até tem a ver com uma coisa que eu ia dizer sobre o que você estava falando sobre a Diana, que você acha que a mensagem é muito clara. Eu acho que pra mim é um pouco complicado pensar em recepção de performance enquanto mensagem, porque a recepção, tudo isso faz parte do que é a recepção da performance, né? Os efeitos dela, que são imprevisíveis e que pode acontecer de tudo, né? Enfim, sair no jornal, virar meme, você ser atacado, enfim, é imprevisível e isso faz parte de uma mensagem, acho que não de uma mensagem, mas de um discurso que está sendo criado coletivamente, né? Acho que a performance cria uma arena de responsabilidade ética ou não, ou de ataque, que todo mundo é responsável pelo discurso que está sendo criado, não mais só o artista que vai, enfim, tem um disparador e aí tudo pode acontecer. Mas, eu não sei, é uma constante sobre a recepção de performance, tem virado uma constante na recepção de performance no Brasil, a questão da polêmica mesmo, né? O que depois do Cultura Trans teve macaquinhos também. Mas é isso, é o corpo colocado em evidência fora do que é permitido a ele, seja pelo que ele é ou pelo que ele está fazendo, ou pelas duas coisas. Isso é, enfim, criminalizado até, né? Por alguns discursos. Mas é sobre isso, né, também. Acho que é sobre mostrar que as feridas existem, né? Sobre ativar dores e processos históricos que estão ocorrendo e que o que o sistema hegemônico faz é tentar enterrar, né? Silenciar o que esses corpos podem produzir enquanto saber, enquanto questionamento. Mas isso, assim. Tem memes incríveis, tem um Tumblr que dá pra ver, quase todos eles. Gordura e filtrante contra os memes são maravilhosos. Bom, não tem mais nada pra dizer, então eu vou mostrar, pra finalizar o videozinho que eu falei, que foi o gatilho de toda a polêmica, e que é o vídeo que eu particularmente mais gosto, dos que a Diana tem disponível, que na verdade é um vídeo construído, né? Eu acho que ela fez um panorama das performances dela coletivamente.
también Pamela Globo, que también estaba hasta la polla. Lo deduzco como un molesto insecto mutante. ¡Al que no podéis matar! ¡Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo! ¡Donde yo mando, cabrones! Imagina. Imagina. No tengo más fronteras para contenerte. Estas frágiles paredes rugosas. Pero imagina, se muere en soledad. Son los agujeros. Pálida, en su húmeda oscuridad. Eu acho que o vídeo fala muito, né? Muito mais do que eu falando, de qualquer forma. Acho que o vídeo é bem significativo do que ela está propondo. E são milhares de questões que eu estou tentando abarcar de alguma forma e falhando em algumas e construindo algumas outras. E é isso. Alguém tem questões? Apontamentos? Não? Ok. Termina, menina. Fala um pouco. Eu quero assistir. É isso, gente. Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu trouxe vários livros para que vocês vissem, né? Que são produções que saíram de diversas formas. Esse é o livro Ibérica Lust, que ficou super famosinho. Esse é uma pesquisa do Jorge Leite sobre o pornô bizarro. Fantástico, tem umas imagens bem incríveis. Feminist Porn Book, que foi um livro que saiu um tempo atrás, do Congresso sobre... tem até um exame aqui dentro, sobre feminismo e pornografia, de um grupo do Canadá. Esse livro é da Milena, mas é que eu descobri que já existia alguma coisa muito similar a que a Diana fazia e é o Motherfucker, né? Que também eu estou tentando entender o que é, ainda não sei, mas está aqui. É um livro muito, muito incrível, também, que eu super recomendo. Esse é o livro da Maria Elvira, que ela fez muito tempo. É um livro etnográfico, assim, que ela vai descrevendo os bastidores do pornô que ela participou. É um livro incrível, incrível mesmo. Ele foi a minha maior referência por muito tempo. E esse livro sobre o movimento de mulheres lésbicas no Estado espanhol. É muito fantástico, se chama Desejo de Existência, que tem mais ou menos a ver com tudo isso que a gente conversou hoje. Quem quiser, né, ficar à vontade. É isso. Eu fiquei pensando se a Diana Torres sabe da existência da xereca satânica. Ela sabe. Eu fiz tenho conversado com ela há um tempo e aí ela me indicou, eu perguntei pra ela: tem alguém no Brasil que faz porno-terrorismo? E a resposta dela foi: não. Mas tem pessoas com as quais eu me identifico. E aí, entre essas pessoas, e aí minha ideia era fazer um mapa dessas performances, de como essas performances vão se ramificando no Brasil. Não consegui porque as pessoas não me responderam. E aí eu tive que abandonar e fazer outra coisa. Mas, dentre as pessoas, ela indicou o Coletivo Coyote, a Michelle Matiusi, o J. Mombassa. Gente, eu falo tudo errado. Mas é por aí. O Felipe Espíndola e o Elton Sarapanã. E foram as pessoas que ela me indicou, com as quais ela se identificava. Mas assim, ela diz que não é pornô-terrorismo. Eu já não sei, entendeu? Eu já
realmente não sei. Existe uma coisa... Muda um pouco a linguagem, mas... Cara, não sei. É isso que eu estou tentando pensar para a tese, sabe? Como isso vai acontecer no Brasil, essas questões que ela está falando, como isso está acontecendo a partir do ponto de vista daqui. Mas ela conhece o Coletivo Coyote. Quando ela esteve aqui, o Felipe Spindler e a Sarah Elton estavam na oficina que ela deu. Então, acho que houve uma troca ali, até ela ficar doente para o hospital e operar, que aí acabou com todo o processo bacana. Porque no fim ela foi internada e isso... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, foi pro SUS. Dia da Torres no SUS. Queria até saber o que ela achou, porque deve ser super interessante. Ela teve o apêndice dela estourou no meio da performance, no final da performance via ela num cantinho lá abaixada, e aí ela foi internada e ela não deu a palestra final. Porque ela estava no hospital. Foi operada no... foi operada do jeitinho brasileiro total. Mas ela lembrou muito, se foi muito bem atendido. Sim, eu vi um vídeo dela, depois ela estava... Foi uma operação de emergência, assim, ela chegou no hospital e teve que fazer quase imediatamente. Só babado, gente. Mas assim, na minha opinião, um pouco de dentro até, porque eu acho que o que une a produção dessas pessoas talvez não seja um conceito de porno-terrorismo. Acho que a Diana faz isso e todo mundo se abastece de alguma forma disso, mesmo que não seja diretamente na estética ou nas próprias performances. Mas eu acho que tem uma grande rede global ligada a um ativismo ligado às artes, assim, que pode tanto... Algumas pessoas fazem coisas mais, com uma estética mais próxima do pornô, outras não. Que há um tempo atrás talvez se organizasse em torno da palavra conceito queer, mas hoje em dia cada vez menos. Mas em determinado momento acho que sim, quando essa palavra ainda estava um pouco mais operante, eu acho, enquanto produção de conhecimento. Sim. Mas eu acho que a conexão da rede desses artistas é um pouco além do que é o pós-pornô e o que é o porno-terrorismo. Acho que ele é uma coisa, entende? Só porque, enfim, eu conheço muito dessas pessoas e transito. Sim. Mas também deve ser muito diferente você estudar, reproduzir essas coisas e, tipo, ser tipo, uma pessoa europeia, sei lá. Por exemplo, as performances da Michelle e do Jota, que eu não tenho, que eu já estou acompanhando, eu vejo uma leitura bem diferente. Bem diferente, sabe? Uma linguagem estética mesmo, que já é muito diferente. Que eu organizaria, que na minha cabeça se organiza sobre outra rúbrica. No Milho também se organiza sobre outra rúbrica. Mas o Coletivo Coyote e a Suê, por exemplo... Porque tem a questão da sexualidade em primeiro plano. Exato, exatamente. Eu já vejo algo muito mais similar. Por exemplo, as performances do Jota e da Michelle estão falando muito sobre raça-etnia, por exemplo. Uma escancaração de uma coisa que é aqui, né? Que, tipo, a Diana Torres, nossa, vocês falam tanto sobre raça, etnia, e eu não estou a par dessas discussões, né? Então, tipo, para ela nem era uma questão, né? Então... Assim opera o privilégio, não sendo uma questão. Exatamente. E é muito louco que essa galera são todas pessoas brancas, né? E, enfim, gente, é muito difícil às vezes. São muitas questões mesmo. Acho que é sobre isso. É sobre... Serem muitas questões. Mas eu acho que para mim, ultimamente, tem feito parte de como pensar, não sei, as questões políticas que o meu trabalho e o trabalho desses parceiros todos levantam, de como a gente consegue pensar juntos as nossas questões, sabe? Eu acho que tem muito para aprender sobre... Entre si, assim, enfim... em vários sentidos. Eu agora, por exemplo, na minha pesquisa do mestrado, no momento que eu estou lendo muito as feministas negras, porque acho que elas têm uma questão ali que pode me ajudar a pensar o que é um pouco trans, sabe? E como se dá esse intercâmbio de saberes desde a subalternidade. Assim. Mas é isso, as questões são muitas e são muito complexas, porque são sobre a nossa própria constituição aqui no Brasil colonial, né? Sim. Que é fundada em dinâmicas de dominação
E as iniciativas que vão contra isso, pontualmente, a partir de várias questões, vão esbarrar cada uma nas suas especificidades. Mas acho que tem esse movimento que é a contraprodução de saber a partir de sua autoridade. Sim. Aí também, uma hora até você comentou quando falou da maternidade, da ser mãe e tal, e questões assim, de genealogia também, da onde a gente está puxando essas linhas de conhecimento, e realmente como tem muito mais coisa ainda, né, não arquivada e desconhecida do que o oposto, né, para vários lugares para onde a gente está olhando, pesquisando, daí até também fazendo a minha pesquisa, uma coisa que chamou bastante atenção, e eu e a Carol, a gente trocou muita ideia porque a gente tava no mesmo programa de pós, é que eu pesquisei artistas latino-americanos e poéticas relacionadas ao gênero e sexualidade, e pesquisei a partir da Bienal de 2014, né, que foi tida como a primeira Transbienal. E aí, vários artistas que estavam assim, nessa curadoria, eu comecei a perceber que existe uma genealogia, assim, uma história desse tipo de performance, né, que vem desde o Sul, vem desde a América Latina, principalmente da América do Sul, está super pouco escrito, assim, em termos de conectar esses artistas. E, nossa, existe muita coisa. Inclusive, quando eu estava fazendo a minha pesquisa nos Estados Unidos, o meu orientador comentou que ele é amigo do Preciado, e comentou que o Preciado teve como mentor o Pedro Lemebel, que é do Águas do Apocalipse, né? E assim, é chileno, né? É chileno, isso. E isso aparece pouco, assim, quando a gente quando as pessoas vão falar sobre o Preciado. Vão falar sobre Derrida, né? Vão falar sobre Derrida, claro, entendeu? Tipo, vão falar sobre, né, enfim, toda essa linhagem eurocêntrica. E também pensando que eu acho que o Preciado tem um ethos acadêmico super norte-americano, assim, que eles colocam... Eu tenho dificuldade até para vê-lo como espanhol, assim, eu vejo como tipo, em termos de postura acadêmica. Porque também tem uma coisa meio francesa, né? A própria formação dele. Sim. E acho que o doutorado dele foi em Nova York, né? E aí, enfim, mas isso aparece pouco. E eu encontrei uma entrevista com ele que ele fala sobre Lemebel. Em alguns momentos ele articula esse discurso. Eu acho que às vezes eu fico meio de cara, que eu acho meio oportunista, assim, meio que para se colocar num lugar de subalternidade em alguns momentos, em termos, enfim. Mas eu acho que a gente tem aqui na América do Sul uma história ainda para ser muito mais pesquisada. Eu sinto que tá vindo uma onda, assim. Que é a da necessidade de trazer o pensamento decolonial para pensar essas questões, sabe? Inclusive eu estava anteontem ouvindo, agora está tendo a Documenta em Atenas, que o Paul Preciado é um dos curadores. Exato. E Jota e Michelle estão lá também. Estão lá, de artistas residentes, Pedro está lá. E aí eu estava ouvindo, na verdade, uma entrevista da Maria Galindo, que é da Mulheres Crianças, na Bolívia, com o Paul Preciado. E aí apareceu essa questão, e a forma como ele está se colocando nessa entrevista, eu sinto que já é uma outra, né? Tem uma hora que ele fala para ela que ela pergunta alguma coisa para ele, e aí ele fala para ela: eu gostaria muito de te ouvir sobre isso, porque eu não sei nada. Inclusive, eu gostaria muito de poder ir até a Bolívia e aprender com Mulheres Criando sobre a América Latina, porque acho que reconhecer essa limitação é super importante. Fundamental. Porque teve um momento, eu acho, esse momento da grande potência queer, em que realmente se achava que essa teoria seria capaz de dar conta de tudo. E não dá. Assim. E aí, até Jota é uma das teóricas que mais está batendo nessa tecla, né? E publicando textos falando sobre a limitação desse pensamento, de que, por mais que ele tenha nos unido num determinado momento, a gente precisa agregar alguns outros saberes a esse para poder pensar de fato sobre a nossa realidade, né? Sobre as coisas que os nossos corpos passam aqui, que não, os corpos europeus e norte-americanos não passam. Que eu acho que para nós está muito ligado também às resistências, né? Às ditaduras. Toda essa luta que eu acho que, enfim, acho que isso está muito relacionado à produção, né? Desde aqui. Assim.
gente, queria só dar uma indicação que não tem a ver com isso, mas tem a ver com maternidade, que a Maria Lhope está fazendo um trabalho tão inacreditável com a maternidade dela, pós-pornográfico, então ela está propondo uma maternidade erótica. É muito incrível, tem vídeos na internet, recentemente ela filmou um negócio de striptease da minha avó, né? E para quem se interessa pela temática, cara, vale a pena nesse trabalho. Eu não trouxe porque não achei que não ia dar tempo, mas é muito interessante. É isso? Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Obrigada por me ouvirem. Eu estou